Saudações, meus amigos, com vocês, Cristiano, para o canal Camarada Comissário. Eu estou chegando agora do cinema e por isso eu vou procurar fazer esse vídeo o mais curto possível. Esse vídeo é uma resposta a um vídeo do Eduardo Lima, um vídeo muito interessante, por sinal, que eu recomendo a vocês acompanharem, tirarem suas próprias conclusões, bem como também até assistir ao filme. O novo filme do Super-Homem, que, de acordo com o Eduardo Lima e o Pablo Vilaça e o Pipoca e Nanquim, seria uma espécie de apoio velado à causa palestina. Eu não enxergo exatamente dessa forma. Por quê? Eu vi, na realidade, uma série de fatores, uma série de referências históricas. Lembrando que eu não sou nenhum especialista nos quadrinhos do Super-Homem, que, por sua vez, tem um universo à parte ali da Marvel, da DC Comics, mas eu captei imediatamente muitas referências culturais, históricas e até linguísticas que aparecem no filme. Vamos lá, eu vou apresentar aqui para vocês alguns argumentos pelos quais eu não concordo com a análise feita pelo Eduardo Lima e principalmente pelo Pablo Vilaça. Pelo que entendi, foi quem inicialmente lançou essa tese. Vamos lá. Primeiro, pelo que eu vi no filme, aparecem dois países fictícios. Se trata de Jarampur e a Borávia. Claro que quem estudou geografia sabe que não existe nem Jarampur e nem a Borávia. Mas quem estudou história sabe que existiu sim um país chamado Morávia, Boêmia e Morávia. Esses dois países deram origem ao país que hoje em dia se chama República Tcheca, ou Tchequia, se preferirem. E o outro país se chama na realidade não é nem um país, é uma vila que se chama Jairampur, na Índia. Prestando bem atenção na população do filme, aparentemente eles chamaram muitos figurantes indianos, ou pelo menos de origem indiana, apesar de que eu percebi alguns brancos quando eles filmam, né, exatamente ali a população, embora pode ser, por exemplo, visitante, né, não necessariamente alguém do país. Outra coisa, o país também se encontra no leste da Europa. Nós sabemos que o leste da Europa, muitos países do leste da Europa são países que se recusam a receber imigrantes do Oriente Médio. E não apenas da Palestina, não só do Oriente Médio, como também de países como o Afeganistão. Na realidade, a imigração no leste europeu, algumas pessoas dizem assim, são regimes xenófobos que não aceitam imigrantes. Eles aceitam sim. Inclusive eu, que já estive lá, em mais de um país do leste europeu, percebi isso pessoalmente. Por exemplo, a Polônia tem um grande número de imigrantes ucranianos, naturalmente. Eu cheguei a conhecer, muitos inclusive, até achei os ucranianos muito mais abertos do que os poloneses. Os poloneses são um povo muito fechado. E isso é uma coisa que eles, aliás, não escondem também. Isso aí não é nenhum tipo de segredo. Enquanto que os russos e mesmo os ucranianos são povos mais abertos e mais comunicativos, os poloneses são povos mais fechados. E os tchecos ainda mais, por sinal. Mas, sendo aqui justo na minha análise, quando você vai à cidade de Praga, por exemplo, e a outras cidades da República Tcheca, você percebe que em Praga existe uma grande comunidade vietnamita. Nós sabemos que o Vietnã é um país muito pequeno, com uma enorme população, e a República Tcheca acolheu muitos vietnamitas, assim, inclusive os tchecos gostam deles. Não são só os tchecos, eu também gosto deles. Por quê? Porque normalmente os vietnamitas eles recebem apoio do governo, eles montam ali as suas lojinhas, eles recebem mercadorias do governo, recebem produtos do governo e revendem, praticando assim, na realidade, a especulação. Mas mesmo com a especulação que eles praticam, ainda assim, comprar com os imigrantes vietnamitas acaba saindo mais barato do que comprar, por exemplo, em algumas lojas tchecas. Quando eu queria, por exemplo, comprar refeição, queria comprar pão, qualquer coisa, eu sempre ia para
para as Potravki dos vietnamitas. Potravki, para quem não sabe, significa loja em tcheco, que aliás soa até cômico para quem conhece o idioma eslavo, porque Potravki soa como tipo loja de venenos, né? Ou como venenaria em russo. Mas em tcheco significa loja. Em polonês é ainda mais estranho. Em polonês eles chamam de sklep. Sklep, para quem não sabe, em russo significa tumba. Então imagina você dizer que foi comprar um fígado numa sklep. Soa bastante esquisito, mas coisas estranhas que acontecem em diferentes idiomas. É como aquela história de bicha em Portugal. Bicha em Portugal é uma coisa e bicha no Brasil é outra coisa. Isso acontece. Mas não deixa de soar, claro, tanto exótico para quem estudou a língua russa, que é o maior, mais falado idioma eslavo. Inclusive, falando em língua, vamos aqui. Vamos fazer uma análise puramente geográfica e histórica. Temos dois países, Jarampur e Morávia. Morávia, nós sabemos, não existe, mas existiu a Morávia. Morávia que hoje é exatamente a República Tcheca. A República Tcheca um dia foi formado por dois reinos, chamado Boêmia e Morávia. Em que língua eles conversam? Eles conversam numa língua que é nitidamente uma mistura de idiomas eslavos, inclusive do russo também. Tem uma hora, por exemplo, em que há um telefonema e um deles responde dá. Dá é típico da língua russa. Os russos dizem dá, os poloneses dizem tak, os ucranianos dizem tak, mas os tchecos dizem outra coisa que... os tchecos dizem ano. Ano. Significa sim em tcheco. Quer dizer, você em tcheco diz sim dizendo não, na realidade. Né? Ano, né? Ano, que seria, no caso, sim. Ou arroi também. Não, perdão, arroi seria, no caso, saudações em tcheco e eslovaco. Então, eles conversam numa língua que claramente tem palavras do tcheco, do polonês, do russo e até do eslovaco. Na hora, por exemplo, da evacuação, dá para perceber que os guardas conversam com o ditador da Morávia em polonês. Quando eles atendem o telefone, eles usam algumas palavras do russo e quando eles estão no primeiro momento, dá para perceber que eles estão falando ali, na realidade, a língua tcheca. Então, o idioma no qual eles conversam é uma espécie de mistura. Não dá para você dizer que ali é a Rússia, a Ucrânia, ou mesmo a República Tcheca, embora tenha muita coisa ali em comum com a República Tcheca. Começar pela própria Morávia, que parece com Morávia. Você tem a própria bandeira do país. Se vocês já viram alguma vez a bandeira da República Tcheca ou da antiga Tchecoslováquia, vocês vão perceber que a bandeira deles tem um triângulo e em vez de 2 campos tem, salvo engano, 4 campos. Na realidade até lembra um pouco a famosa bandeira do movimento dos travestis, mas não se trata do caso. E não se trata também, claro, de uma alusão a esse movimento. Mas lembra vagamente a bandeira da República Tcheca. Isso fica bastante evidente. O presidente, fisicamente, lembra um pouco o Eduardo Shevardnadze. Se vocês procurarem fotos do Edward Shevardnadze. Edward Shevardnadze, que foi, durante algum tempo, o presidente da Geórgia. Então eles fizeram, na realidade, ali uma mistura bastante genérica. Mas uma coisa fica evidente. Você tem Jarampur, um povo que fisicamente lembra muito os indianos. Fica até difícil você chamar ali de país, porque lembra muito mais um campo de refugiados. Eles não têm armas, eles não têm basicamente nada. Inclusive são até maltrapilhos, por assim bem dizer. Então é um país que lembra muito mais um
grande campo de refugiados que exatamente a Borávia queria invadir. E tem um detalhe curioso. Numa das cenas da invasão da Borávia, eu não vou dar aqui spoilers, mas vou tratar de alguns quadros do filme, eu percebi claramente o uso de um carro de combate PL-01. O que é o PL-01? PL-01 é um carro de combate furtivo polonês. Ele tem realmente um design revolucionário, mas exatamente por causa disso ele é extremamente caro e praticamente inviável para a produção em massa. Então, no filme resolveram utilizar este carro de combate. Não é a primeira vez que nos filmes hollywoodianos aparece, nós vemos ali uma inovação tecnológica militar do século XXI. O Top Gun 2, por exemplo, trouxe o Su-57 Phelon. Se trata de um caça furtivo russo, e esse mesmo país, que sequer é citado no Top Gun 2, também utiliza o F-14. F-14A, para ser mais exato. Qual é o único país hoje que ainda opera o F-14? É o Irã. Então me pareceu uma referência bastante clara. No caso da Borávia, nós percebemos ali línguas eslavas sendo utilizadas. Há inclusive uma cena que mostra um pouco da cidade, há igrejas que remetem a uma igreja ortodoxa, então talvez nós poderíamos interpretar ali como se fosse uma espécie de intermário, um estado tão sonhado pelo nacionalismo polonês. Até mesmo por eles conversarem polonês em determinados instantes, por utilizarem um carro de combate furtivo polonês e talvez com base na política de não receber imigrantes do Oriente Médio. Então talvez daí tenha vindo a inspiração. Então eu poderia dizer que talvez seja muito mais uma crítica à própria posição que foi tomada em vários países do leste europeu. Lembrando que não se trata de uma alusão à Rússia, não tem basicamente nada ali que remeta à Rússia, exceto por algumas catedrais que têm um claro design de igreja ortodoxa. Uma hora em que um deles diz dá, mas você não pode dizer ali que é o Putin ou que seja a Rússia, porque realmente não tem nada a ver. Mas existe esse momento, sim, da invasão, de uma posição que eles têm exatamente contra os habitantes de Jarampur, mas me parece que você dizer que se trata de uma alusão à Palestina, ao Oriente Médio, isso aí já é uma abstração muito grande. Talvez o que eles têm em comum com o Oriente Médio, para ser mais exato, com os palestinos, seja o quê? Basicamente o fato de que são maltrapilhos, eles não têm resistência armada, não há nenhum tipo de intifada ali que remeta à Palestina. Então eu sou muito cético quanto a essa crítica que foi feita pelo Pablo Vilaça. E sou cético por quê? Porque linguisticamente você não consegue fundamentar que ali se trata de um Estado judaico, de um Estado de algum modo relacionado com a causa de Israel. Se nós pegarmos o caso de Jarampur, não há qualquer vínculo com o próprio povo palestino, não há sequer alguma coisa que remeta ao Islã, que aliás é um elemento central na Palestina. Quando nós falamos dos povos do Oriente Médio, quando nós falamos dos palestinos principalmente, é fundamental você remeter ao Islã. Nós sabemos que a maioria dos povos do Oriente Médio são povos que seguem o islamismo sunita principalmente. Não há absolutamente nada ali que remeta a isso. Isso eu digo para vocês a propósito, como alguém que chegou agora do cinema, que prestou atenção em muitos detalhes. Foi uma análise interessante essa do Eduardo Lima, embora não seja exatamente do Eduardo Lima, mas de terceiros canais.
mas sinceramente eu não concordo com essa análise. Não concordo por motivos linguísticos, por motivos geográficos, e eu diria até que por outras razões também, que caso vocês assistam ao filme, vocês irão perceber. Ainda assim, eu penso que, bom, como um filme de entretenimento, ele é interessante, vale a pena ser assistido. Eu, inclusive, fui assistir hoje o filme legendado. Inicialmente no cinema, acabaram colocando o filme dublado. O pessoal saiu da sala, foi reclamar e eles repassaram, trocaram lá, entre aspas, a fita. Colocaram um filme legendado. Eu penso que se você assistir a um filme, você precisa assistir com a voz do ator. Não é com a voz de dublador carioca. Nada contra carioca. Uma coisa é você conversar com carioca, outra coisa é você estar assistindo, sei lá, um Robert De Niro, você está assistindo Al Pacino, falando com sotaque, né, de determinados bairros do Rio de Janeiro. É um negócio que não tem nada a ver. Eu sempre gosto do original e só não assisto original quando eu, enfim, não entendo a língua, como é o caso, por exemplo, de séries coreanas. Eu não entendo absolutamente nada de coreano, então para mim não faz diferença assistir em legendado ou dublado. Eu até prefiro dublado, porque eu não entendo coreano. Ou se for um seriado, por exemplo, japonês, como praticamente todo brasileiro assistiu na infância. Quem for brasileiro que nunca nasceu nos anos 80, 90, nunca assistiu Jaspion Jiraiya, por exemplo. Inclusive, para quem não sabe, o filme do Jaspion, ele é planejado para ser feito aqui no Brasil. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa crítica de cinema. Lembrando que esse canal é um canal independente e fica para vocês, logo aqui em cima, o nosso Pix para quem quiser ajudar o canal de alguma forma. Vamos dar uma moral, pessoal. Vamos dar uma moral para esse nosso canal. Vocês, Cristiano, para o canal Camarada Comissário.